Olá, tudo bem? Vamos aqui chamar o embaixador já. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aguardando só o embaixador aceitar. Embaixador, se tiver qualquer dificuldade, me manda aqui no WhatsApp. Aê, tudo bem? Estamos online. Acho que a conexão ainda tá um pouquinho ruim. Tá cortando um pouquinho. Aê, tá ótimo. A conexão tá um pouquinho ruim, mas daqui a pouco melhora. Acho que A conexão está ruim, está cortando. eu consigo eu consigo te ver Né? bem, mas a sua voz está cortando um pouquinho. A voz está cortando um pouco. Né? Melhorou. E, melhorou? Melhorou Melhorou um muito, pouco? melhorou Você está me ouvindo muito. melhor? Eu tô te ouvindo perfeitamente Você... agora. que bom. Então, vamos embora. Talvez a gente tenha um delayzinho, mas vamos tocar e aí chega uma hora que entra normal. Já aconteceu isso. Porque as pessoas também, né, ficam um pouco ansiosas para entrar. O pessoal fica esperando para poder entrar um pouco antes, né, do horário. É isso. E aí entra todo mundo ao mesmo tempo, né, E aí embaixador? está todo Então, mundo ao mesmo tempo. Mas tá está frio tudo. aí? Aqui está um pouco frio. Aqui agora estão 5 graus, 5, 6 graus. Não, ainda É. não. Agora é 5 graus. Estava 4, agora é 5 graus. Está Meu muito Deus. agradável. E vai Aqui eu para não 13, 14, assim. Aqui eu não sei quanto tá, mas parece -5. A gente não tá acostumado, definitivamente. Você Deve estar sabe, uns 15, 16. você sabe que Canberra parece muito com Brasília, né? Porque também é um planalto. E, então você tem uma temperatura ao longo do ano muito agradável e mais fria do que em Sydney e outras cidades litorâneas. Que tem um delay, tem que esperar para fazer perguntas. Estão me dizendo aqui que tem um delay, eu tenho que esperar um pouco a pergunta para depois responder, é isso? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Para Tá mim me tá bem ok. tá certo. Então dá Então bem. vamos contar para os nossos convidados aqui a nossa ideia de hoje. Tá. A ideia é falar um pouquinho sobre o relacionamento, as relações comerciais Brasil-Austrália. O Brasil e a Austrália são os maiores países do hemisfério sul, sendo a oitava e a 14ª maiores economias do mundo, respectivamente. São grandes exportadores de commodity, têm larga atuação no suprimento global de minerais, energias renováveis e produtos agrícolas necessários para garantir a segurança alimentar global. Eu trabalhei muito tempo com agricultura e a gente sempre falava que a gente tinha que mirar no exemplo da Austrália, nunca olhar para os outros países, que a Austrália tinha o clima parecido, agricultura parecida e que era um país com vocação agrícola como o Brasil. Então, e aí o meu convidado não poderia ser melhor, é o embaixador Sérgio Eduardo Moreira de Lima. É o embaixador do Brasil na Austrália desde 2018. Deixa eu mexer aqui na minha... Meu computador está me traindo aqui. Bom, o embaixador ele concluiu os cursos de formação na carreira diplomática em 72, de aperfeiçoamento de diplomatas em 73 e de altos estudos no Instituto Rio Branco em 90. Foi o Brazilian Student Leader na Universidade de Los Angeles, na Califórnia, em 1970. Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 72. O senhor é carioca? Sou carioca. Isso eu ainda não tinha capturado. É membro licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil, mestre em Direito Internacional Público pela Universidade de Oslo. Serviu nas embaixadas de Washington, Lisboa, na missão do Brasil nas Nações Unidas em Nova York. Foi ministro conselheiro em Londres, embaixador em Israel, acumulando com o Ramallah, na Noruega e na Hungria. É membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
Hoje também é embaixador designado junto a Papua Nova Guiné, Ilha Salomão e Vanuatu, e autor de diversos livros e artigos e palestras em eventos oficiais em diversos países. O currículo é tão vasto que eu consegui fazer uma breve aqui explicação, mas se faltou alguma coisa importante, me ajuda, embaixador. Não faltou nada, estava ótimo. Então, tá bom. Bom, vamos lá. Para a nossa audiência, a pergunta coloca aí no comentário, a gente vai lendo à medida que der, e se não der, no final da nossa exposição, eu abro um tempinho e vou lendo as perguntas que a gente conseguir responder. O nosso tempo é de 1 hora, porque o Instagram não nos permite mais. A semana passada ele derrubou a gente no meio da conversa aqui. E depois, ao final da live, essa gravação vai para o canal do YouTube da Think Brasil, que é a nossa consultoria em relações governamentais. Embaixador, muito obrigada. É um prazer enorme ter o senhor aqui conosco. É tão cedo aí, né? Acordou cedinho hoje. 8 horas, aí são 7 horas da noite, aqui 8 horas da manhã. A diferença de 11 horas, né? É muito. Eu imagino como seja difícil fazer toda essa parte de relacionamento com Brasília e com o Brasil, né? Considerando esse fuso horário. Exatamente. O horário atrapalha um pouco. Mas agradeço muito a você, Silvia, o convite do Pense Brasil, e cumprimento você pela iniciativa, vocês aí pela iniciativa, o Bernardo também. É um prazer estar conversando com vocês sobre as relações entre o Brasil e a Austrália, exatamente nesse contexto dos 75 anos dessa relação, não é? E recentemente nós até organizamos alguma coisa parecida com a Câmara de Comércio, o Conselho Empresarial, e eu comecei recordando conexões históricas entre os países. E, na ocasião, tinham alguns diplomatas australianos que eles não... Um deles, pelo menos, não sabia, o outro sabia, mas não sabia bem essas conexões, e que mostram, no fundo, como nós estamos ligados desde o início. Isso porque as embarcações britânicas que iam para explorar os mares do sul, no século XVIII, elas paravam no Rio de Janeiro. E os dois grandes exploradores na história da Austrália, que é o Cook e o Phillip, né, eles paravam, e dizem até, consta até que eles falavam português. Então, antes de irem para a Austrália para iniciar o processo de colonização, essas duas personagens históricas passaram pelo Brasil. E mais do que isso, nessas expedições sempre você tinha biólogos, você tinha cientistas, você tinha autores, né? E que, então, procuravam captar a beleza dos lugares e a vida desses lugares. Então, você tem, hoje em dia, para surpresa de muitos, uma brasiliana riquíssima sobre o Rio de Janeiro, sobre essas pinturas dos séculos XVIII e XIX, em vários museus da Austrália, entre eles a Biblioteca Nacional, né? E isso, então, é motivo de grande satisfação. Eu até trouxe aqui, não vou rapidamente para mostrar, esse livro, que é um livro raro. Mostra pra gente. De um colega nosso, que Você esteve... tem que ler o título que a gente não conseguiu ver. O Rio de Janeiro na Rota dos Mares do Sul. O Rio de Janeiro na Rota dos Mares do Sul. Do Pedro da Cunha Menezes. E esse livro foi uma pesquisa muito interessante que ele realizou, e reunindo toda essa brasiliana, toda essa coleção de pinturas, né? E isso mostrando como era importante, porque às vezes essas paradas no Rio de Janeiro demoravam meses. E é por isso que o Cook e o Phillip, né, que são figuras marcantes na história da Austrália, eles falavam português, né? E mais do que isso, porque houve conexões que ainda hoje estão aqui, que são símbolos dessas ligações remotas, que são, por exemplo, o jacarandá. Você, viajando à Austrália, você encontra jacarandá nas principais capitais, né? E aquelas flores bonitas, azuis e roxas, né? E isso é um pouco do Brasil, que está lá.
E no Brasil você tem o eucalipto, né? Que não é nativo aí do Brasil, e você tem o eucalipto espalhado, que vem da Austrália. As florestas aqui, elas são todas eucalipto. Estranha muito quem chega, né? Porque elas são, de um modo geral, homogêneas. E a quantidade de eucalipto prevalece o eucalipto aqui. Enfim, então, essas conexões remotas, elas são interessantes porque elas marcam essa ligação entre os dois países. Mas, na realidade, as relações diplomáticas que nós tínhamos conversado, elas, no fundo, começam, né, um pouco mais adiante. Mas tem uma outra observação que eu gostaria de fazer também em relação a isso, porque há uma foto muito conhecida, uma pintura muito conhecida, que depois foi fotografada, está em todos os lugares, que é o brinde que foi feito pelo Philip, né, com a bandeira britânica e tal, e que foi o primeiro corresponderia à primeira missa, né, no Brasil. Então foi esse brinde. E consta que o brinde foi feito com cachaça, porque eles traziam muitos tonéis de cachaça do Rio de Janeiro, apreciavam muito. E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso isso. E eu estava fazendo uma gestão junto ao ministro aqui, o secretário do Tesouro, porque havia uma proibição de entrada de bebidas que não eram bebidas envelhecidas, né? Então, e a cachaça, então, que não era considerada, eles consideravam a cachaça como rum. Então eu fui lá para explicar isso e conseguir a liberação do produto, a mudança. Então, ele próprio, que é também o conhecedor das relações com a América Latina, ele próprio me chamou a atenção para esse fato. Ele confirmou isso. Não, isso realmente é fato. Entende? Isso aconteceu, foi cachaça mesmo, né? E ele gostava muito até do produto. Tá na história. Maravilhoso. E essa do eucalipto, o senhor me contou ontem, eu também fiquei bastante impressionada, porque eu nunca imaginei, sabia que era uma planta exótica aqui no Brasil, mas nunca diria que veio da Austrália. A gente tem esse imaginário de que tudo veio da Europa por causa do descobrimento, das grandes navegações, e veio lá do novíssimo mundo, né? Mas me conta, e a gente até tem uma pergunta já aqui, que eu acho que conecta com o que eu ia perguntar para o senhor. Tem o Jack Kennedy 2000 aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Sou engenheiro elétrico, residente aqui em Sydney. Caro embaixador, como devo fazer para conseguir a lista de empresas brasileiras na Austrália? E aí, não solta essa resposta ainda não, porque a minha pergunta tem muito a ver com isso. As relações bilaterais do Brasil e Austrália, elas já são bastante profundas, mas como é que a gente pode fazer para incrementá-las? Qual é o movimento que precisa ser feito daqui do Brasil e daí da Austrália? E onde que a gente tem mais espaço para essa sinergia? Eu gostaria, só para o seu público compreender um pouco melhor essas relações, né? Elas se situam também, as relações começam em 1945. Nós tivemos todo esse período histórico a que eu me referi, mas a relação mesmo, a troca de notas estabelecendo o diálogo entre os governos, começa em 1945. E agora nós estamos exatamente celebrando esses 75 anos dessa relação e dessa aproximação. E o fator importante, dos fatores importantes nesse processo, foram a Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil participou da guerra e a Austrália também. E o outro fato foi a fundação das Nações Unidas. Os dois países são membros fundadores. Eles lutaram na Segunda Guerra Mundial e isso aproximou os dois países. E então as relações vieram em 1945. Essa questão até da participação na Guerra Mundial é interessante, porque aqui na Austrália, aqui em Canberra especialmente, né, quando você olha, você sabe que Canberra foi planejada. Inclusive, quando Brasília foi concebida, enfim, na época, o Juscelino estava planejando, ele até contactou amigos aqui na Austrália, porque Canberra também foi organizada artificialmente, mas isso foi no início do século XX. E essa ligação, ela é interessante porque você vê na identidade australiana o parlamento, porque aqui é uma grande democracia, como o Brasil também, e do outro lado
o Museu da Guerra. Entende? Então, na concepção deles, a guerra, porque eles lutaram a Primeira Guerra, lutaram várias guerras, né? E então o Museu da Guerra, que é impressionante, merece ser visitado, marca a identidade australiana, né? E nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, aquele monumento aos pracinhas, né? Só que aqui é um museu monumental, né, que é esse Museu da Guerra. Eu creio que até hoje, atualmente, o que caracterizaria melhor a Austrália não seria nem esse apego, essa questão da bélica, né? Mas mais o multiculturalismo, que é um fenômeno que também promove uma convergência com o Brasil, né? Eles eram essencialmente ingleses e britânicos no início. Em 1945, 46, eles eram essencialmente britânicos. 99% se considerava de origem britânica. Hoje em dia, isso já mudou. Né? Hoje em dia mudou, porque você já tem um segmento cada vez mais importante de povos asiáticos. E também os aborígenes, que antes nem apareciam. E agora eles têm uma política também de incorporação e de maior respeito aos povos aborígenes. Enfim, então hoje, claramente, você tem um multiculturalismo. E esse multiculturalismo aproxima muito também os dois países, né? Exatamente porque eles têm uma formação étnica e também religiosa, porque além também da cultura, você tem também muitas religiões, né? E é um fenômeno parecido com o que existe aí no Brasil. Eu acho que essas observações históricas, elas são importantes. E também um fato que converge, identifica muito, é o apego ao direito, né? O Brasil, ao longo da sua história, e sobretudo do ponto de vista da diplomacia brasileira, né, você tem todo um apego ao direito internacional. Isso porque você precisa se defender, e a melhor defesa para o país, que não é o mais forte, é o direito. Então, o Brasil se apega, né, isso vem desde de Alexandre de Gusmão, né, quer dizer, o apego ao direito para você poder, então, defender a sua causa, né? E o fato é que um dos princípios importantes desse processo, né, o princípio do Uti Possidetis, que foi desenvolvido, inclusive, por um brasileiro, né, ele, antes do Brasil ser independente, né, mas ele orientou toda a doutrina do Brasil na formação do território brasileiro. Então, esse princípio, o Brasil consegue negociar o seu território com os países vizinhos, depois da independência, né, a partir da solidez de princípios que o Brasil ajudou a criar. Era um princípio do direito privado romano, o Uti Possidetis, mas o Brasil o ajustou aos seus interesses, né, de maneira sólida, e conseguiu esse extraordinário milagre, que foi negociar o seu espaço com 10 vizinhos de maneira consistente, e hoje esse espaço, as fronteiras brasileiras são um fator de estabilidade em toda a América Latina, né? E também isso fortaleceu muito o direito internacional público, né? Quer dizer, e a Austrália também ela é comprometida com essa ordem internacional que é baseada em regras. Então, isso, e o Brasil e a Austrália têm muito em comum, né? Há um diálogo sólido. Eles, por exemplo, nós, na área comercial, né, do Brasil e a Austrália têm uma participação importante na Organização Mundial de Comércio, né? Antes estiveram no GATT, e isso tudo por quê? Porque você quer... O nosso interesse é o desenvolvimento de uma ordem internacional baseada em regras, porque não somos os mais fortes, então você tem que ter o direito do seu lado. Temos que, pelo menos, ser aquele país que consegue argumentar melhor em defesa dos seus interesses. E nós temos algumas referências importantes, históricas, né, que você deve se lembrar, que você deve ter estudado também no colégio, que é a questão do Rui Barbosa. E isso aí, muitas vezes... Rui Barbosa é meu ancestral. Mas eu sou... A minha bisavó era prima irmã de Rui Barbosa. Então, a gente tem essa...
Parabéns. Você sabe que Com muito orgulho. você sabe que muita gente passa por isso assim na escola, mas não dá valor ao real significado, porque, na realidade, o Rui Barbosa, o que ele fez foi resgatar um princípio westphaliano, um princípio que foi europeu depois da Guerra dos 30 Anos, e ele, então, traz esse princípio, né, ele resgata esse princípio na segunda Conferência de Paz da Haia, em 1907, né, exatamente para mostrar a importância de que prevalecesse no mundo um ordenamento baseado no direito, não baseado no poder dos países, né? Porque a preocupação nossa era exatamente você estabelecer uma ordem. Naquela época, a América Latina era muitas intervenções, era invadida por diferentes povos europeus. Tal. Então, havia uma preocupação em você se defender. E a linha de defesa eram as doutrinas ligadas, né, ao direito. Né? E isso, o Barbosa, ao defender esse princípio, que não era aceito pelas nações mais poderosas, mas ele acabou criando, o apoio foi de tal maneira a esse resgate desse princípio importante, que não houve como ele não figurar depois, quando se criou as Nações Unidas, não houve como esse princípio não figurar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o Brasil, né, não tem apenas, ele não apenas testemunhou o que os outros fizeram, mas ele contribuiu para determinados princípios que estão hoje na Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas é um pouco também, reflete também muito do esforço latino-americano na criação de um direito internacional sólido que protegesse os interesses desses países. Então, a Austrália, ela comunga conosco, também por não ser o país mais forte e por viver num mundo, inicialmente, que lhe parecia, por vezes, hostil, né? O direito era uma linha importante de defesa. E isso, esse fator de convergência é muito importante para você compreender a maneira como a Austrália nos olha e a maneira como nós olhamos para a Austrália. Maravilhoso. Bom, então eu vou voltar para aquelas nossas questões, e aqui tem bastante comentários. A Juliana Moreira Lima fala que o Museu da Guerra de Canberra é um dos melhores pontos turísticos da cidade mesmo. E o Paulo Silva cumprimenta o senhor, dizendo grande satisfação poder assistir essa live com um grande amigo, ilustre embaixador Sérgio Moreira, está sendo uma aula magna. E aí, a grande maioria das perguntas vem justamente com relação a essa pauta exportadora e importadora, né? Onde estão as principais oportunidades na relação Brasil e Austrália e onde estão os principais desafios hoje? As oportunidades, elas são muitas, porque a Austrália e o Brasil, né, primeiro, são países que são membros do grupo das 20 maiores economias. Eles têm uma economia bastante grande. No caso do Brasil, o Brasil é a oitava economia do mundo, oitava, nona, e a Austrália é a 13ª, 14ª economia. A Austrália, ambos os países, como você falou muito bem na introdução, são países que exportam para o mundo todo e exportam minérios, exportam energia, são países que produzem os minérios responsáveis pela indústria no século XXI e também a energia desses países. O Brasil, por exemplo, importa muito carvão, né? E nós exportamos manufatura. É interessante isso. Eles têm um superávit conosco, mas o perfil das exportações brasileiras é um perfil sofisticado, de manufaturas. Nós exportamos muita coisa para o setor de mineração, né, que é o setor maior da economia australiana, é a mineração. Mas, como você observou bem, eles também foram capazes de desenvolver uma agricultura robusta e muito bem estruturada. E, hoje em dia, é uma agricultura, quer dizer, tanto a mineração quanto a agricultura deles, hoje se beneficia muito
também de elementos digitais, né, e de robótica. E você tem uma base acadêmica e científica muito forte hoje em dia em tudo. Então, a parceria com a Austrália, ela começa sendo importante exatamente por causa desse componente científico e tecnológico, né? É uma parceria que nos acrescenta competitividade em processos produtivos, né? Inovação. Então, você veja, por exemplo, eles têm uma ambição de se tornar, de tornar a sua mineração, porque eles exportam muitos minérios, inclusive muito minério de ferro, é o maior exportador de minério de ferro do mundo, né? E eles têm a ambição de tornar, de conceber o formato, né, o desenho da mineração do século XXI. Quer dizer, que aí são com base na robótica, com base em tecnologias avançadas, comandos. Você está em Perth, que é a capital da Austrália Ocidental, e você de lá, então, comanda máquinas que estão muito distantes, né, em territórios muito distantes, e você faz tudo isso através do seu computador, você administra essa... Enfim, e você tem excelentes universidades, como no caso a Universidade de Curtin, lá em Perth, né, que são onde você tem, inclusive, estudantes brasileiros, e que é considerada uma das melhores universidades no mundo nessa área de metalurgia, de exploração mineral e tudo. E, então, o que eles conseguem fazer, tudo é com base na academia, no estudo, né, no desenvolvimento de competências. E isso realmente cria oportunidades muito grandes. Tanto assim que nós negociamos um acordo de ciência e tecnologia que já está no Congresso Nacional e deve estar sendo aprovado, enfim, se espera ainda esse ano, que vai dar a base para que o Brasil, para que haja uma aproximação ainda maior entre o Brasil e a Austrália no ponto de vista científico e tecnológico. Eles têm aqui um centro que se chama CSIRO, que é um centro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e que é um centro realmente impressionante. Eu já visitei, ele tem instalações em toda a Austrália, e eles têm hoje a principal representação deles hoje é no Chile, entende? E eu tenho explicado a eles que não tem sentido, enfim, mas, essa representação está no Chile. O importante é que tenha uma representação tão robusta, tão ampla também no Brasil, né? E esse acordo vai contribuir muito para que haja também essa aproximação e esse desenvolvimento. E, por exemplo, na área agrícola, né, essa presença do CSIRO, ela vai contribuir também para que haja uma sinergia maior. O Brasil é uma potência agrícola, né, da maior importância, tecnologicamente muito avançada, e a eles interessa muito isso. Inclusive, você tem muitas companhias hoje em dia aqui no Brasil, né, aqui na Austrália, muitas companhias brasileiras, que não são pequenas, são companhias grandes na parte de proteína animal e outras áreas também, né? E você tem também companhias na área de engenharia, de mineração. Falando do Rio de Janeiro, você tem a Visagio, por exemplo, é uma companhia de gestão em engenharia, né, que está muito forte em Perth, né, que é o centro da mineração aí na Austrália, e está tão forte que ela abriu recentemente em Sydney também um espaço, uma representação grande. Então, os brasileiros estão vindo para cá e as empresas estão crescendo aqui e contribuindo. E você sabe que aqui você tem uma comunidade brasileira de 50 mil, né? E essa comunidade... Eu tenho até uma pergunta aqui da Juliana de quantos estudantes brasileiros vivem na Austrália. O senhor tem esse número?
Temos. Você vê, anualmente vem para a Austrália 27 mil estudantes. Uau. É pouco. Fora a contribuição do Brasil, né, em matéria desse fluxo, é a maior fora da Ásia. Né? Nenhum outro país do Ocidente manda mais estudantes para cá do que o Brasil. Né? E o Brasil fica em quinto lugar, após China, Índia e outros países, né? Mas países asiáticos. E depois, então, vem o Brasil. E isso é um fator até de respeito. Eles respeitam muito a comunidade brasileira e o valor dos brasileiros de um modo geral, porque o nível médio da comunidade brasileira é superior até ao nível médio do australiano. Você tem aqui pessoas com formação técnica, acadêmica, né? E isso contribui. Eu, quando cheguei aqui, tive o prazer de ouvir da diretora do protocolo, você entrega cartas figuradas, né? Antes de entregar ao ministro, antes de entregar ao governador, você passa e entrega as cópias figuradas. Então ela me recebeu e me disse assim: embaixador, o senhor deve sentir orgulho dos brasileiros, porque a comunidade brasileira aqui tem contribuído para o desenvolvimento da Austrália. Então você fica sempre esperando alguma crítica. Então, mas você ouvir isso, eu disse para ela, foi uma coisa que até comovente, eu fico muito feliz. Mas de lá para cá eu passei a entender melhor, porque efetivamente nós temos uma comunidade aqui, enfim, que merece o nosso respeito, e eu sinto muito orgulho dessa comunidade. Fugindo um pouco da nossa pauta, uma curiosidade que me veio agora: o senhor já passou por diversos países em missões diplomáticas. Essa percepção do brasileiro na Austrália, ela é diferente dos países que o senhor já passou? Ou ela é uma percepção geral? O brasileiro é querido em todos os lugares? Eu acho que o brasileiro, a resposta é querido em todos os lugares. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui embaixador em Israel, eu fui embaixador em Israel e fui o último embaixador em Israel na Palestina. Então era muito difícil, porque ainda o primeiro ano era o ano da intifada. Então os riscos eram diferentes e tal, e você tinha que passar e visitar. Então sair de Israel e ir para os territórios palestinos, isso com muita frequência. E foi um período muito difícil, o primeiro ano, por causa dos riscos, né? E muitos casos realmente de mortes e atentados. Mas quando eu chegava nas barreiras e me identificava, então, como embaixador do Brasil, né? Eu falava um pouquinho de hebreu, né? E de hebraico. E então isso facilitava um pouquinho a comunicação. E eles ficavam realmente muito... Quando eu falava que eu era brasileiro, aí a conversa ia logo para futebol, entende? Para os jogadores de futebol, eles eram fascinados, né, pela cultura brasileira, né? E não só futebol, mas também pela música, pelo samba. E no meio daquela tensão toda, o fato de você poder ter... E eu fiz isso logo quando cheguei, até reuniões, e enfim, abrindo mais do que você fazia, abrindo com a participação de pessoas nos jardins lá da embaixada, com música brasileira, e eles achavam aquilo extraordinário. E até a imprensa cobria, porque era uma coisa rara acontecer, né, num período de tamanha tensão, você ter coragem dessa abertura. Mas eles eram muito ligados à cultura brasileira e estimavam muito. O mesmo também em outros países. Eu acho que isso faz parte do que nós somos, né? Desse povo realmente muito acolhedor, muito aberto, muito honesto, muito verdadeiro, né? Então isso logo você comunica essas suas qualidades e é muito bem recebido. Muito bom ouvir isso, né, embaixador? Bom, vamos voltar então para a nossa pauta. E o senhor falou muito de agricultura, mineração e ciência. Isso me chama muita atenção, justamente porque por algum tempo, muito tempo, trabalhei com agricultura, e a gente tinha a Austrália justamente como um país semelhante ao Brasil, mas que tinha muito mais ciência implantada nos seus mecanismos, mas também na sua regulamentação.
Em 2017, nós tivemos até uma missão de brasileiros aqui, de agricultores e deputados e técnicos do Ministério da Agricultura e da Anvisa, que foram até a Austrália para conhecer a forma como se fazia registro de agrotóxicos na Austrália, porque justamente a regulamentação era mais baseada em ciência do que aqui no Brasil. Eles voltaram com um sistema, como exemplo, a legislação toda para se adaptar aqui no Brasil, mas devido às dificuldades burocráticas que a gente tem aqui, ainda está tramitando tudo. Se Deus quiser, a gente ainda chega lá. Mas como é que essa implantação de tecnologia, esse uso da tecnologia beneficia os australianos de uma forma que a gente possa trazer como exemplo aqui no Brasil? E aí eu queria também colocar alguns pontos que eu tenho observado, que foi o combate aos incêndios, que foi numa época muito próxima aos incêndios que a gente teve aqui no Brasil, e hoje também na retomada da normalidade pós-pandemia, né? Como que esse uso da tecnologia na Austrália, que está mais avançado que o Brasil, ele pode ser aproveitado por nós? Eu creio que você tem áreas em que nós estamos mais avançados do que eles e áreas em que eles estão mais avançados do que nós. E é por isso que a cooperação é tão útil, porque essa troca é uma troca que pode beneficiar os dois lados. Então, o importante é a aproximação. Essa aproximação está sendo feita por esses estudantes, os 27, e pelas empresas. E isso, em razão da qualidade que você tem aqui, isso é inexorável. Isso, as empresas vão descobrir que as condições aqui são muito interessantes, os contatos vão aumentar, o mercado é interessante, é moderno, você aprende. Então, é o que está acontecendo, né? E você tem muitas startups também brasileiras que vêm para cá. Você, por exemplo, no campo da eletricidade, você tem pesquisas, aí, startups no Brasil, que desenvolveram sólidas, enfim, sistemas para você evitar a inconstância da corrente, né? E também você acomodar as diferentes energias que entram no grid, né? na rede. Né? Uhum. E isso era um problema aqui na Austrália. Né? Então, eles próprios atraíram essas startups brasileiras para virem aqui ajudar a equacionar o problema dessa oscilação da corrente em razão das diferentes fontes de energia. Né? Só para te dar um exemplo, e nesse particular, o Brasil está à frente e eles trazem, né, eles vão aí para o Brasil, eles têm uma política de imigração que ajudou muito no desenvolvimento tecnológico deles, porque eles vão aí para o Brasil e para outros países, né, e trazem para cá, né, pessoas muito capacitadas, técnicos, doutores, pós-doutores e tudo mais, que fazem uma diferença aqui no processo de desenvolvimento deles. Né? Agora, você tem toda a razão. Tudo que é feito aqui, né, é feito com uma forte fundamentação científica e acadêmica. Você percebe isso em tudo. E há uma parceria. Você veja, por exemplo, aqueles problemas lá de Brumadinho e tudo mais. Você tinha empresas, inclusive parceiras australianas, anglo-australianas, nesse processo, que são parceiras importantes da Vale e tudo mais. Agora, isso não aparece na imprensa, mas, inclusive, junto com o CSIRO, né, eles criam modelos para ajudar a Vale, né, a solucionar determinados aspectos técnicos, né, de situações ligadas às condições prevalecentes naquelas barreiras, enfim, naquelas estruturas de contenção. Né? E isso tudo, eles me mostraram diversas modelagens a respeito disso, e eu fiquei bem impressionado, né? Inclusive, em que mostra o Brasil e enfim, essas usinas, essas barreiras e tudo mais lá, eles têm tudo isso muito
Então, é um trabalho que não é conhecido, mas já existe uma densidade muito grande de cooperação entre as partes. Quando eu fui visitar a Universidade de Melbourne, que juntamente com o CSIRO, é o maior centro de tecnologia do país, da Austrália, a Universidade de Melbourne, que fica no estado de Vitória, fica, então, um pouco mais ao sudoeste, né, da Austrália. A universidade, né, eles têm um contato permanente, me disse lá o diretor de ciência e tecnologia deles, né, em matéria de saúde com a Universidade de São Paulo, em nível de doutor, pós-doutor, tem um contato muito, porque eles respeitam muito a qualidade dos brasileiros, dos médicos brasileiros, dos cientistas brasileiros da área, né? Então, isso me deixou também contente de saber que há essa coisa. E muitas vezes isso não é nem institucional, mas é pessoal. São pessoas que estudaram em diferentes partes e depois sabem que o outro está fazendo uma pesquisa sobre isso e começam e se comunicam, então. A menção que você fez, a questão dos incêndios florestais, né, é importante, porque isso foi não é que seja surpresa, o fogo é parte da história da Austrália. A Austrália tem um território mais seco e o eucalipto também não ajuda muito, porque o eucalipto é uma árvore, talvez em função até mesmo da secura, essa árvore se desenvolveu tanto. E então você tem, embora você tenha oásis, você tenha partes em que você é mais úmida, né? Mas de um modo geral você tem florestas com menos e com condições de menos água, que a água é um problema sério. A água é um problema nacional. Você tem em todas as capitais usinas, grandes capitais litorâneas, usinas de dessalinização. Isso por causa de crises de água que houve no passado. Então, se você não tinha água, você tem que arranjar água do mar. E o que eles fizeram foi... então, você tem usinas de dessalinização em Sydney, você tem usinas de dessalinização em Perth, você tem usinas de dessalinização em Adelaide, né? Então, em Queensland, em todos esses lugares, essas grandes capitais, né, e estados, você tem em Brisbane, que eu quis dizer. Nunca imaginei isso. Eu sempre achei que a abundância de água fosse muito parecida aqui com o Brasil. Né? Então, aí que está o negócio. Então, é importante, quer dizer, são soluções técnicas, são soluções tecnológicas para desafios de desenvolvimento. E isso pode ajudar muito o Brasil, também essa experiência que eles têm. Não é que eles tenham a melhor tecnologia, porque talvez a melhor tecnologia nisso esteja em Israel, esteja na França, entende? Mas nos Estados Unidos, mas eles têm uma larga experiência, entende, nos desafios ligados à gestão da água, e isso sim, eu acho que isso é de muito interesse para nós. Só para dar um exemplo, poderíamos ficar aqui horas e horas conversando sobre isso. Agora, o outro aspecto que você... Então, a questão do incêndio florestal, ela teve um prejuízo enorme, quer dizer, porque o impacto em termos, enfim, de animais que foram destruídos, mesmo pessoas, né, eles liberaram agora uma informação, mais de 400, um número elevado de pessoas que foram atingidas por fumaça e que morreram em consequência de fumaça, e outras também queimadas. Então, foi uma tragédia nacional. Isso por quê? Por causa da secura, né? Começou com secas assim, muito intensas. Então, as oportunidades, né, para o Brasil são muito grandes, porque o Brasil também tem grandes biomas, os dois países têm grandes biomas e podem cooperar muito na solução desses problemas. Vou te dar um exemplo concreto. Né? Agora aqui, a Embraer acabou de desenvolver o KC-390, que é um avião de transporte militar, mas é um avião também de multiuso, né? E para combate a incêndio florestal. Então, o KC-390, né, é um avião que deveria ser demonstrado aqui, eu tenho falado com a Embraer sobre isso, né, porque é um avião, inclusive nesse aspecto,
do combate ao incêndio, no seu multiuso. E não só, na Austrália, mas também nos países do Pacífico, porque você tem muitas emergências, maremotos, isso, né? E você precisa de um avião versátil, como é esse avião, o KC-390, que é um avião único, desenvolvido no Brasil, desenvolvido pela Embraer, e esta que vem substituir o Hércules americano, o tradicional Hércules, e isso é muito importante, que você, então, exiba, mostra esse tipo que resulta de tecnologias desenvolvidas no Brasil. A gente tem que valorizar isso também, né, embaixador? Então, essa área de transporte aeronáutico é uma área com um grande potencial aqui. Eu vou passar as perguntas aqui, porque a gente tem 15 minutos ainda. A gente responde em 10 e... Eu quero falar rapidamente da pandemia, mas, enfim, porque o modelo foi o mesmo. Vou falar só um minuto da pandemia. Conta pra gente. Não, eu acho que isso é interessante. Ainda pode... O modelo da pandemia foi a mesma coisa. Quando começou a haver aqui o contágio, né, eles têm institutos aqui muito sérios. Inclusive, um deles foi criado pelo Prêmio Nobel de Medicina, que é o Peter Doherty, né? Eu conheço ele. E eles criaram esse instituto, que é muito respeitado, né, no mundo todo, e esse instituto começou a fazer as primeiras modelagens para mostrar qual seria o impacto que teria enfim, esse problema do contágio daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? E isso foi muito importante, porque quando você começa um processo, você não sabe muito bem o que vai acontecer daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, né? E o fato de você ter essa base, esses institutos, e com essas modelagens econométricas, epidemiológicas que foram feitas, ajudou muito, e ajudou também até os políticos, porque todos, né, começaram a perceber realmente a importância do desafio, né? E aí houve efetivamente uma das coisas. Eles aprenderam com os erros que cometeram na parte do incêndio florestal, porque também estabeleceram logo aqui uma unidade, porque aqui é uma federação também, eles estabeleceram logo uma unidade para evitar os erros, os desencontros no combate aos incêndios florestais. Eles estabeleceram uma unidade, o primeiro-ministro estabeleceu uma unidade ligando, então, o governo também aos estados. E isso ajudou bastante, né? Mas esses trabalhos desses institutos, né, de modelagem ajudou muito a você poder ver no futuro, né? E então isso foi fazendo com que eles adotassem as políticas em função de cenários, né, que eram projetados por esses institutos. E agora vocês já estão saindo, né? Já não tem mais casos aí em Canberra. Não tem, mas eles estão fazendo aos poucos. Houve uma redução muito grande, né? Um controle. Hoje a situação está mais ou menos... Mas o contágio, o grau de contágio é muito sério, né? Esse é um vírus realmente que é muito perigoso. O grau de contágio é muito maior. E é um desafio novo, né? Então, com todas as incertezas do que é novo. Então, eles estão fazendo uma abertura muito cautelosa, né? E, por exemplo, fizeram abertura em Sydney, mas houve contágios lá e aí eles fecharam novamente. Enfim, então, as escolas, eles estão fazendo tudo. Mas como é que eles fizeram, estabelecendo um sistema que foi um sistema de testes? Eles testaram um número muito grande de pessoas, né? Eles estabeleceram também com Singapura um aplicativo que foi estabelecido primeiro em Singapura. Eles aperfeiçoaram para as necessidades deles. Um aplicativo que você tem aqui e você pode, então, verificar as pessoas que tiveram a doença, que estão em volta de você, e com isso você pode, então, tomar as medidas. Em vez de você ficar sem saber se as pessoas que estão em volta de você tiveram a doença ou qual é o risco que você corre, você com aquilo fica tranquilo, porque você, enfim, sabe. Mas é preciso que um grande número de pessoas baixem o aplicativo. E eles estão conseguindo isso, sabe?
E, Mas é então, uma ideia simples e genial, né? a técnica, agora isso é cooperação internacional, porque isso não foi concebido aqui, isso foi concebido em Singapura. Uhum. Eles, então, absorveram isso e aplicaram, né? E, enfim, então, esses desafios, assim, essas pandemias, né, que, enfim, elas implicam realmente uma colaboração internacional, um intercâmbio, né, muito intenso. É o que está acontecendo, eu creio que no Brasil. Bacana. Bom, a gente tem bastante perguntas interessantíssimas aqui. A Juliana também pergunta como no G20, se o Brasil e a Austrália têm posições comuns, se os nossos pleitos vão na mesma linha. Temos, sim, temos. Até recentemente houve uma troca de correspondência. O primeiro-ministro aqui mandou uma correspondência ao presidente Bolsonaro, exatamente em relação à questão da pandemia. Enfim, há contatos, o chanceler também tem contatos com a ministra aqui. Há uma comunicação, felizmente, muito positiva, entende, nesse particular, e tudo leva a crer que é uma tendência que poderá se fortalecer no futuro. Bacana. Bom, o Bernardo, ele mandou um abraço, eu falei com ele o dia inteiro, ele mandou vários abraços para o senhor, e aqui ele escreve que falou hoje sobre o nexo mineração e agricultura para o desenvolvimento, e que é um caminho realmente a ser pensado para o Brasil. O Arilton pergunta qual a percepção da sociedade sobre o agro e mineração e no que ela difere do Brasil. Aqui no Brasil a gente vê um grande preconceito da sociedade com a agricultura, né? A gente não vê isso no governo, mas a gente vê isso na sociedade. Isso também acontece na Austrália? Acontece também. Agora, o que acontece é o seguinte, o Brasil, tanto o Brasil quanto a Austrália, o Brasil ainda mais, né? O Brasil tem um problema, um grande desafio, que é o desafio da segurança alimentar. E não é apenas um desafio que diz respeito à população brasileira, mas é um desafio que diz respeito, enfim, ao mundo, né? O Brasil alimenta o mundo, né? Então é preciso que haja consciência disso. Sem o Brasil, você teria os cenários malthusianos, né? Então, o que os agricultores brasileiros fazem é alimentar o mundo e assegurar que não haja fome, que não haja falta de escassez de alimento. Então, e a alimentação, né, com as mudanças climáticas, a produção de alimentos, a atividade agrícola, ela vai se tornando cada vez mais difícil e também mais custosa, né? E isso tudo, e também você tem, enfim, isso que você se referiu, a questão da biossegurança e tudo mais e tal, pragas e coisas assim dessa natureza que você tem que, né, o clima, chuva, falta de chuva, como é que você faz? Então, isso tudo que era relativamente mais simples há décadas atrás, hoje em dia é um desafio tecnológico maior. E a gente tem que ter consciência disso. Por outro lado, também a questão da mineração, né? E esse debate existe aqui, é um debate, enfim, ela também é necessária, porque você precisa de ter aqueles minerais que são fundamentais para o desenvolvimento da indústria. Entende? Você não pode deixar de ter a exploração mineral. Então, você tem que ter. Agora, tudo isso pode ser feito, né, dentro de conceitos de sustentabilidade, né? É isso que o Brasil procura fazer, quer dizer, estabelecer realmente esse equilíbrio, né, entre as necessidades do desenvolvimento e as necessidades de você sustentar aqueles ambientes para gerações futuras. Bacana. Bom, a próxima pergunta é da Elaine. A Elaine estava naquela missão que eu te contei dos brasileiros na Austrália para estudar como é que fazem os registros de pesticidas aí. Ela coloca: na missão, a Austrália verificamos que a tecnologia da PVMA era surpreendente e permitia uma agilização nas avaliações sem perder a qualidade técnica necessária. E aí ela pergunta se isso ocorre em todos os setores do governo, se dá para o senhor sentir isso, tem essa qualidade na avaliação? Eu acho o seguinte, que nós falamos no início da conversa sobre convergências, e o principal fator de convergência entre os dois países é o fato de serem duas grandes democracias, né? Então, o fato de serem duas grandes democracias faz com que você
opere de maneira aberta, né? Você receba as críticas, você processe as críticas, você debata. Entende? Isso tudo é muito salutar, né? E isso tudo inclusive, é essencial também do ponto de vista da indústria, né? Porque a indústria você precisa também do comentário daquele que está comprando o seu produto, quem está consumindo e tudo mais. Então é importante que você seja sensível a essas observações, as críticas e as sugestões, né? E verifique se isso vai ter uma influência no seu produto e você vai poder, então, inovar e fazer algo melhor para resolver aqueles problemas. Essa atitude, eu poderia dizer a você que ela prevalece aqui. Isso não significa que eles sempre tenham a melhor tecnologia, não, que as coisas venham assim com facilidade. Não é isso. Não é isso, mas eles têm também, como nós, o compromisso com o conhecimento, com o estudo, com a academia, com a ciência, para você buscar, então, a melhor solução para resolver os seus problemas, que é uma solução que depende sempre do conhecimento, né? E é isso que nós fazemos aí, é isso que eles fazem aqui. Você tem aqui, você tem aqui, só para comentar, pode falar. você tem a Embrapa, que é uma instituição respeitada, né, em todo o mundo, né, hoje muito maior do que era no passado, né, você tem também escolas em matéria agrícola, né, que também são referências mundiais em São Paulo e em outras partes do Brasil, né, e isso, enfim, as nossas universidades, né, uma observação que eu gostaria de ter feito, não fiz. Aqui, as principais universidades australianas estão entre as 100 melhores do mundo. As principais universidades estão entre as 100 melhores do mundo. A USP não está entre as 100 melhores do mundo, mas aí é um aspecto. Isso não significa necessariamente que ela tenha menos qualidade, mas significa que a língua não é o inglês. E o fato de ter o inglês provoca assim, uma ascensão tremenda dentro das estatísticas, né? Se você... Quase um bairrismo, né? Hein? É quase um bairrismo. É um bairro. Isso então, alavanca muito a posição, a classificação internacional dessas universidades. Mas nós temos aí no Brasil excelentes universidades. E isso precisamos valorizar, né? Temos que valorizar o trabalho dos professores daqueles que estudam e que desenvolvem. Agora, por exemplo, no meio dessa pandemia, né, o trabalho extraordinário que está sendo feito pelo pessoal da saúde, desses institutos, o esforço que está sendo feito no desenvolvimento de vacinas, né, os riscos que correm por essas pessoas, são realmente verdadeiros heróis, né? E isso é admirável, né? É admirável. Embaixador, eu estou sendo avisada aqui que nós temos 2 minutos. Eu tenho mais perguntas, mas eu prefiro fechar com uma do Bernardo aqui, que está justamente que a gente já queria falar. Se ainda tivesse uma meia hora... Imagina, ele está aqui, ó, 1 minuto e 40, 39, e está aqui na contagem regressiva. Mas para fechar, olhando para os próximos anos, daqui 25 anos, quando essas relações diplomáticas do Brasil e Austrália vão estar fazendo 100 anos... o que o senhor gostaria de ver concretizado entre os dois países? Eu gostaria de ver concretizado uma aproximação maior, que eu acho que tem a ver com o esforço que o Brasil está fazendo de se abrir para o Pacífico, porque essa região do Indo-Pacífico se tornou a mais dinâmica do mundo, que gera mais capital e está gerando muita tecnologia. Então, nós temos que fazer isso. Eu creio que a abertura que está sendo feita, essa ligação bioceânica no sul do Brasil, é importantíssima, entende? E conexões diretas, de transporte direto entre os dois países, para facilitar, se um ministro ou se um estudante queira vir, ele não precisa parar no Chile, ele vem direto, porque o estigma da distância existe mais na nossa cabeça, mas não na mensuração geográfica, porque a distância entre Pequim e o Rio de Janeiro ou São Paulo é maior do que a distância entre Sydney e São Paulo. Embaixador, eu preciso finalizar, mas eu não poderia agradecer mais a sua dedicação, o seu tempo, disponibilidade, e quero convidar todos a assistirem novamente no nosso link do YouTube, que daqui a pouco vai estar publicado lá. E foi um prazer enorme. Vai ser um prazer. A embaixada tem inteiramente as ordens. Quem quiser, é só entrar no nosso site
e fazer as perguntas.